Olá a todos que me escutam, que são 0 pessoas provavelmente, já que eu não divulgo meu podcast e ao mesmo tempo espero que eu seja famoso algum dia, o que é algo bem contraditório. Porém, de contradições já temos bastante. Tipo, sei lá, o universo é uma coisa tão estranha que não tem contradições, mas as leis são muito bizarras. Tipo assim, se eu falar todos os cachorros são verdes, daí Bob é um cachorro, então Bob é verde. Não tem nenhuma contradição nesse argumento, então se fosse verdade, seria verdade. Estão entendendo? Então, tipo, o universo não tem contradições, não tem como eu fazer algo depois, e ao mesmo tempo fazer algo que não é esse algo. Tipo, não tem como eu não falar e falar ao mesmo tempo. Ou eu faço um ou eu faço outro. Café bom. Então, não tem contradições, porém, tem leis que seguem uma sequência lógica. E essas leis são estranhas na minha concepção. Porque por que, por exemplo, um objeto possui gravidade própria? Eu sei que se eu jogar sei lá, uma borracha no espaço, não tiver nenhum planeta, nenhum material, nenhuma matéria, tem só uma borracha, e eu jogo um lápis muito distante, uma hora um vai atrair o outro, por causa do campo gravitacional. O que é muito bizarro. Tipo, o que é um campo gravitacional? Eu nem consigo ver isso. Tem várias coisas que eu não vejo, pra ser sincero. Tipo, minha voz, as cores, né? Eu vi que um vídeo lá que tem várias cores que o olho humano não consegue ver. O que é um pouco triste, porque talvez tenha muitas cores bonitas que a gente não consegue imaginar. É meio que ser cego, né? O cego não. Como é que tu explica o que é cor pra um cara que nasceu cego? Acho que a gente é a mesma coisa com essas cores que nosso olho não consegue ver. Mas ao mesmo tempo é bom, porque eu acho que a gente não veria nada. O que me faz poder ver o lugar que eu tô, as pessoas com quem eu converso, as árvores, a terra, o chão, os carros, as motos. O que me faz ver isso é uma ausência de cor entre eu e o objeto que eu tô vendo. Então, se eu conseguisse ver todas as cores, é como se eu tivesse, sei lá, uma tela vermelha. Não importa onde eu vá, entendeu? Vocês estão entendendo? Eu acho que é por isso que a gente não tem. Que a gente não vê tantas cores. E também não tem muita necessidade, né? Já que, tipo, biologicamente falando, a gente só nasceu pra matar alguns animais e sobreviver. Mas a habilidade de ter várias cores não tem porquê ter isso. Tipo, a gente podia ver só entre o que é saudável e não é. Tipo, as coisas saudáveis é vermelho e as coisas que não é saudáveis é laranja. Por que o nosso cérebro desenvolveu uma capacidade de ver cores diferentes? Isso é estranho, na verdade. Porque plantas venenosas, tá? Essa planta é venenosa. Então faz ela uma cor só, não precisa fazer, sei lá, um verde com umas bolinhas vermelhas ao redor e brancas. Estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô ficando muito maluco. Eu acho que quando tu fica um pouco isolado, várias coisas que tu desabafaria normalmente com um amigo ou amiga. Tá, peraí que eu preciso formular a frase direito. Quando tu fala com alguém, tu basicamente tu libera uma energia que tá dentro de ti. E como eu tenho amigos que eu falo assim, mas de um modo geral eu tendo a me fechar mais. De uma forma consciente, para ser sincero. Só por preferência, não tem nenhum motivo muito profundo. Mas isso faz com que quando eu gravo um podcast eu consiga ficar falando. Sei lá, não sei falar português. E que é um pouco bizarro de se parar pra pensar, porque eu tô basicamente falando sozinho pra um celular. Isso que vocês estão escutando é os meus pensamentos soltos através da minha boca. Isso é muito bizarro. Eu sinto que eu poderia ficar falando por horas se eu não tivesse compromissos a fazer. E se meu celular não fosse horrível e não conseguisse guardar mais que 1 GB de memória. Então não sei se é uma habilidade, mas essa capacidade de
de ficar falando sem fim, é um pouco louco, assim. Eu acho que mostra revela algumas coisas sobre mim, porque deve ter algum tipo de pessoa que não gosta de falar sozinha e por muito tempo. Mas eu fico 100% confortável em falar sozinho. Inclusive eu gostaria de ter um podcast, tipo, mainstream, digamos assim. Seria com câmera e microfone, e sei lá, um bom áudio. Basicamente só com câmera, essa é a única diferença entre um podcast mainstream ou não, né? Mas eu acho muito legal. Daí, geralmente, esses podcasts têm sempre convidados, né? Tipo, hoje é o Neymar, hoje é a Anitta no podcast. No meu podcast, ia ter só eu de convidado. Episódio 1, convidado eu mesmo. Episódio 2, eu mesmo. De vez em quando eu ia chamar alguém que eu acho interessante. Mas, principalmente, seria só eu. E, sei lá, eu não tenho vontade de falar, apesar de que eu acabei de falar que eu gosto de falar, e eu acabei de falar que não existe contradições. Mas as únicas coisas que são contraditórias no universo são seres humanos. Mas enfim, eu não gosto muito de falar quando eu tô em uma roda social, por exemplo. Geralmente, a quantidade de palavras que eu falo diminui conforme o tamanho do grupo que eu tô. Se eu tô só com um cara, eu falo com ele, né? Não tem muito o que fazer. Com 3 caras eu também converso, dependendo do contexto, mas quando o grupo começa a ficar muito grande, aí eu meio que fico só uma entidade ali. Só uma entidade presente, interage de vez em quando, pra não parecer um maluco. Porque, tipo assim, falar com várias pessoas em um grupo, geralmente tem algum líder. Alguém que ou alguém que chama mais atenção, assim, as pessoas meio que provocam pra quebrar o gelo. Alguém que conhece todo mundo, que conectou. Então, eu não gosto de ser esse cara, eu me sinto muito retardado e chato sendo esse cara. Uma vez eu tentei sair, eu fui num rolê com uns amigos. Aí eu tentei falar muito, assim, fazer piada, e dentro da minha cabeça tava, cara, que ridículo isso. Aí depois passou um tempo, e aí que tu vê que se o que tu fez era bom ou não, porque se passou um tempo e tu se arrependeu, as chances do que o que tu tinha feito eram ruins, altas, entendeu? Agora, se passou um tempo e tu ainda pensa a mesma coisa que tu pensou que tu tinha pensado no momento, então isso significa que as chances de tu estar certo são altas. E eu me sinto muito ridículo tentando fazer piada e falar mais, assim, e tentar achar referência em tudo. Sei lá, eu me sinto um bobão, assim, não sei explicar. Eu me sinto um cara desesperado por atenção. Aí, geralmente, quando eu tô em grupo, tipo, eu só fico mais quieto na minha, tento falar com alguém mais próximo, mas se não é possível, eu sou obrigado a me relacionar. Aí o que acontece é que eu só escuto, assim, e dou risada quando dão, pra tentar parecer minimamente normal. Porque eu diria que quanto maior o grupo de pessoas, menor é o tipo de qualidade de piada. Se bem que não existe qualidade de piada, não existe só coisa que eu acho engraçado ou não. E geralmente quando as pessoas têm grupo, eu não sei porquê, mas elas riem de coisas que pra mim não faz sentido. É o meu tipo de humor, né? E se eu fosse verdadeiro 100% do tempo, eu não ia rir de nada que eles falam. Que um grupo fala, assim. Porque é nunca engraçado pra mim. Eu lembro que uma vez eles estavam rindo muito. E pra mim, eu só conseguia olhar pra aquilo e pensar, cara, como que isso é engraçado? Tipo, não faz nenhum sentido. Às vezes é só um barulho que aconteceu. E daí eles têm que comentar sobre esse barulho. E dão muita risada, mas, sei lá, era só um barulho. Eu não consigo achar engraçado. Claro que eu rio de algumas coisas, mas geralmente as coisas que eu rio, pra eles, é como se eu fosse muito doente. O que, na verdade, se analisado de uma forma mais ampla, é um contexto de guerra. Porque tem um lado que acha que o outro lado é insano. E tem os caras do outro lado que acham que aqueles caras são insanos. E os dois fazem coisas que na cabeça deles é normais, porém na cabeça do que os outros fazem é insano pra eles, entendeu? Então, tipo, é meio que
um pensamento de guerra, assim, tipo, ah, não, esse cara é estranho de mim e o outro também. Só que, tipo, eu não sei se eu consigo me desapegar totalmente a isso. Porque tem algumas pessoas que têm pensamentos que não são delas especificamente. Tipo, ela tem só um pensamento que ela viu alguém tendo, que ela achou legal e ela adotou pra ela como se fosse algum símbolo da existência dela. E eu acho que comigo não é assim. Porém, geralmente esses caras que são assim, eles também acham que eu não sou assim. Então, é tudo uma armadilha. Do que as coisas, se eu sou, se é o que eu sou realmente, ou se é só algo que eu achei legal e quis que fosse eu. Mas ao mesmo tempo isso não existe também, porque o que sou eu, né? Por exemplo, eu bebo água, tá? Eu sou um bebedor de água. Não necessariamente, daqui a uns anos eu vou morrer e daí eu não vou mais beber água. Então, tu não pode dizer que eu sou um bebedor de água. Tu pode dizer que eu estou bebendo água e nesse momento que eu estou bebendo água, eu sou um bebedor de água. Mas não tem como eu garantir que amanhã eu vou beber água, por mais que seja uma necessidade do meu corpo. Vocês estão entendendo? Então não tem como dizer que alguém é médico. A pessoa está sendo médico. Ela está exercendo algo. Tu pode dizer que ela vai exercer, mas claro, né, que não tem como a gente ter certeza do amanhã, porque vai que amanhã cai um meteoro no planeta Terra do nada. Mas, presumindo que não tem nenhum problema, tu pode dizer que amanhã ela vai fazer aquilo. Mas não tem como dizer que ela é aquilo. Tu não tem como dizer que a pessoa é algo que ela ainda não fez. Tipo, ninguém fala que é médico sem ter se formado. Depois que a pessoa se forma, ela se chama de médico, mas se a pessoa não tá executando nenhuma cirurgia no momento, e se, sei lá, ela vai executar uma cirurgia só semana que vem, ela ainda se chama de médico de um ponto de vista filosófico, né? Não do ponto de vista de convivência, porque obviamente a gente só fala, ah, é um médico ali, né? Às vezes o cara tá fazendo algo nada a ver com medicina, mas ele é médico porque ele se formou, então nesse contexto de conversa, é algo social, aí sim. Agora, num sentido mais filosófico, eu não sei se o cara é um médico. Isso pode ser tanto ruim quanto bom. Porque se tu não é as coisas, então quer dizer que tu não é as coisas ruins que tu acha que tu é. Por exemplo, o cara pensa, ah, eu sou um fracassado, eu sou um cara ruim, sei lá, eu sou um cara podre. Tu não é um cara podre, tu está sendo um cara podre. Por que eu estou sendo um cara podre? Porque tu tem ações podres. Quais são essas ações? São essas. Então, para eu parar de ser um cara podre, eu só preciso parar de ter essas ações. Pronto, parei de ter elas, beleza. Que ações que eu vou fazer agora? Ah, vou fazer essas ações. Essas ações, tu considera o quê? Boa, ruim? Ah, eu considero boa. Então, vai lá e faz. Se tu vai ter algum benefício com isso, se tu acha que isso vai te ajudar na tua vida. Porque não faz sentido a pessoa substituir algo ruim por outro, né? Não faz sentido o cara parar de fumar cigarro pra começar a beber cerveja, por exemplo. Então, quando tu não se identifica com palavras, tu garante a possibilidade de melhorar dos problemas. E ao mesmo tempo, isso se aplica para as coisas boas. Às vezes tu é um cara muito bom de saúde, financeiramente, psicologicamente, tudo mente. Todas as palavras com mente no final. Mas amanhã tu pode ser um cara ruim e vai ter uma ação ruim. E às vezes tu pode ficar bravo com isso, tipo, não, eu sou perfeito, eu não faço coisas erradas. Porque vai te gerar um estresse, tu vai desenvolver um complexo narcisista. Ou tu vai se culpar, tipo, meu Deus, eu era perfeito. Ou tu vai só entender que o que tu fez foi uma ação ruim, mas isso não faz parte de ti. Então é muito bom quando tu não se identifica com os teus pensamentos. E o que eu mais vejo é pessoas que se identificam com coisas. E se eu fosse analisar a origem dessa identificação, eu diria que o principal motivo é que elas são carentes. E essa carência não é... A carência não tem a ver necessariamente com quantas pessoas tu conversa.
Eu, por exemplo, converso com, sei lá, 2 caras a cada 3 dias, mais ou menos. Isso não me torna alguém carente. Tu pode dizer que, sei lá, vamos considerar que 10 pessoas é bastante pessoas, então eu tenho menos de 10, ou seja, eu tenho poucos amigos. Daria pra dizer isso. Estou tendo poucos amigos. Tudo bem, agora dizer que eu sou carente, eu acho que não seria o caso. Porque carente é quando tu precisa de uma necessidade. Ser carente é uma pessoa que busca uma atenção, pois ela não consegue ter essa atenção por conta própria. Então ela depende de alguém para dar essa atenção para ela e ela para de ser carente. Só que às vezes as pessoas não estão com tempo para ser a pessoa dependente. Tem um dependentos e dependente. Tô brincando, agora eu fiquei louco. Mas tipo assim, vamos supor que eu sou um cara carente. Eu quero relações com pessoas e sem isso eu vou morrer. As pessoas estão nem aí pra mim, porque elas têm o trabalho delas, elas têm que pagar boletos, então não tem como eu exigir que alguém me dê atenção. Porque essa pessoa é um outro ser humano e ela tem as leis delas e os princípios dela. E talvez esses princípios incluam não falar comigo. Então, o que essas pessoas carentes que não conseguem buscar alguém para suprir a atenção delas fazem? Elas começam a usar palavras que na verdade são do que significados por trás de palavras, né? Acabei de dar a definição de palavra, o que é totalmente inútil. Mas basicamente elas começam a se apegar a conceitos e ideias. Tipo assim, eu faço biomedicina. Então eu vou falar para todo mundo que eu faço biomedicina, eu vou comprar um casaco de biomedicina, eu vou postar um tweet falando que eu amo biomedicina, eu vou falar para meus pais que eu tô com orgulho de fazer biomedicina, eu vou postar no Instagram que eu faço biomedicina, eu vou tatuar biomedicina, eu vou estar estudando alguma coisa de biomedicina, eu vou postar um stories. Só que isso, pra mim, não passa de uma falsidade. Porque se a pessoa precisa estar em um constante estado de divulgação do que ela está fazendo, do ponto de vista de por que ela está fazendo isso, qual é a raiz, na minha concepção é uma raiz negativa, é uma raiz que a pessoa não gosta realmente do que ela está fazendo, ou talvez ela até goste, mas ela é carente. E por ela ser carente, ela tenta buscar essa falta de atenção em outras pessoas, em outras ideias, né? Já que as pessoas, na teoria, não quiseram ela. E isso é algo ruim, porque daí a pessoa começa a se identificar para resolver essa carência, mas daí gera outro problema. Porque se alguém atacar essa ideia, ou só fazer um comentário que te incomode sobre essa ideia, tu vai ficar brava e com estresse e sei lá, tu vai querer cancelar a pessoa. Então, é que tem um funkeiro que começou um barulho alto aqui. Eu não sei se tá pegando no áudio, mas é basicamente um funk igual a todos os outros, que é só 3 palavras ditas e um barulho gigante. O que não faz nem sentido, porque supondo que a música seja realmente boa, por que eu tenho que escutar ela? Só porque é o Gabon não quer dizer que eu quero consumir agora, então por que o cara não bota um fone de ouvido ou abaixa o volume? Tipo, o que esse cara quer atingir com eu escutando a música dele? Por que ele só não abaixa o volume? Ele acha que a música dele é tão boa que todo mundo merece ouvir? Ele não tá levando em conta que eu tenho coisas melhores pra fazer no momento. Minha prioridade é fazer esse podcast, não escutar a música dele. Mas enfim, acabei de ficar com raiva e tentei justificar essa raiva de uma forma racional para não xingar ninguém e não ser cancelado porque eu sou um covarde. Mas enfim, voltando ali sobre biomedicina. Então se tu fala muito que tu gosta de biomedicina, não sei o quê, e alguém fala da biomedicina, tu vai se sentir pessoalmente atacado. E assim tu vai ficar uma pessoa mais frágil e mimada e desequilibrada. Então você fala assim, biomédico é uma profissão inútil, o que importa mesmo é médico de verdade. A pessoa vai ficar brava com isso, vai lançar um texto gigante numa rede social, vai chorar, vai, sei lá, vai bloquear quem disse isso, vai tratar mal a mãe por causa que leu um tweet de alguém falando isso. Então, tipo, quando tu se identifica com essas coisas abstratas, tu não tá sendo um humano. Tu tá sendo, sei lá, tu tá sendo um papagaio que repete as coisas sem saber exatamente o que tá repetindo. Só vem um comando e tu repete. Tu copia de pessoas que pensaram isso.
Então, se identificar com as coisas não é muito bom. Não tente achar tudo que tu vê. Tipo assim, achei uma ideia legal. Não tenta ver o mundo com esse filtro. Tenta ver o mundo sem nenhum filtro. Porque aí tu vai ter uma experiência verdadeira. Tipo assim, vamos dar um exemplo da minha medicina. Aí, se eu começar a fazer isso, eu vou separar as pessoas em quem é biomédico e quem não é. Ah, esse cara não é biomédico, que legal. Pera, aquele cara é médico? Como assim médico? O que é biomédico? Vocês estão entendendo que a pessoa começa a ver tudo com filtro, como se eu estivesse com óculos? Então acho que essa é uma boa coisa. E tipo assim, quando tu se identifica e fica com raiva, assim, agora falando mais de movimentos no geral, tu começa a perder teu tempo com coisas que são irrelevantes. Tu vai perder teu tempo, sei lá, xingando alguém ou cancelando alguém. Pra que isso, cara? Por que tu não usa esse tempo pra produzir alguma coisa? Ou às vezes a pessoa nem tá xingando alguém necessariamente, mas ela tá procrastinando porque o que ela tá tendo de prazer no momento é muito maior. Então, acho que ultimamente é muito prazer que as pessoas estão recebendo de dopamina, né, de celular e de vídeos e não sei o quê, que elas não conseguem dar um descanso pro cérebro e as coisas que são legais para ela fazer e que no futuro vai dar um bom retorno, mas na hora é chato de fazer. Essas coisas as pessoas ficam cada vez mais de lado. Aí quando tu vai ver a vida da pessoa, ela não tem nada de interessante para acrescentar, ela é só mais um saco de carne com consciência, que não produz nada e meio que vive a vida no modo inconsciente. Aí tu pensa, por que eu me relacionaria com alguém assim? Tipo, essa pessoa tá claramente não ciente do mundo. E aí depois que tu pensa isso, tu pensa, será que eu tô sendo muito arrogante e tô me sentindo superior às outras pessoas? E aí tu pensa, será que eu tô criando teorias demais? Aí depois tu pensa, por que eu só não vivo minha vida? E aí tu faz um podcast e fala sobre isso, para organizar os seus pensamentos. Prazer, bem-vindo à história da minha vida. Enfim, acho que eu falei demais, fui só deixando os pensamentos saírem para me organizar de uma forma top. Porém, o que é bom para mim não é bom para quem tá escutando. Então eu não sei se do ponto de vista de um ouvinte isso aqui ficou escutável. Mas eu acho que ficou bom, sim. Eu recomendo que vocês escutem meus podcasts fazendo alguma coisa. Jogando alguma coisa, assim. Joguem um FIFA escutando isso aqui. Ou joguem, sei lá, qualquer jogo em alta aí. Qualquer jogo legalzinho. Não vai jogar um jogo de história, né? Tipo, sei lá, GTA. Ou joga GTA e fica só andando de carro. Mas enfim, eu tô querendo ditar como os meus ouvintes têm que ouvir meu podcast. Esse é o nível. A ditadura nos surpreende. Falando em ditadura, esse ano de eleição, né? Meu Deus do céu. Eu já espero que vai ter conflitos, guerras e espadas virtuais. Brigar por política pra mim é muito... Brigar por política é tipo os fãs do Harry Potter brigarem com os fãs do Crepúsculo. Pra mim é a mesma vibe, entendeu? Só que eu acho que os fãs do Harry Potter e do Crepúsculo, tipo, se tu levar eles num... Tá, tem alguns que devem ser um pouco irracionais assim, mas eles não iriam matar alguém que é do... sei lá, que gosta do Harry Potter só porque eles preferem o Crepúsculo, tá entendendo? Por mais que seja uma revanche em memes, tipo, eu odeio quem masca chiclete. Sabe essas coisas bobas assim que não é que tu realmente odeia, que tu vai matar quem usa chiclete, quem masca chiclete. É só mais uma piada assim de algo que tu não gosta muito, ou até gosta, mas só quer brincar. E quando se trata de política, isso simplesmente não existe. O fator piada não entra na equação. E basicamente só entra na equação o fator raiva e emoções. No geral, felicidade. Todas as emoções, basicamente. A política nada mais é que a emoção personificada e com muita... É basicamente isso. A emoção preguiçosa. É uma emoção personificada com muita preguiça de fazer algo bom e daí fica se escorando. Tá, enfim, agora eu falei muita coisa e não fez nenhum sentido que eu falei. Mas enfim, vai dar provavelmente Bolsonaro e Lula no segundo turno. E isso vai realmente dividir as pessoas, eu acho, porque
Em 2018, o Bolsonaro meio que deu um boom, assim, em política. Só que agora, o Lula tá solto, então é como se fosse dois heróis de filme lutando. Se bem que dois heróis não lutariam, né? É tipo um herói e um vilão. Quem é o vilão, quem é o herói, aí quem tá escutando decide, mas... É meio que essa vibe, assim, tipo... Os caras do Bolsonaro acham que o Lula é o vilão, e os do Lula acham que o Bolsonaro é o vilão. E isso é muito louco, essa mecânica inteira de vilão e herói. Até que tu cresce e percebe que não existe herói e vilão. Existem só seres humanos. Que talvez tenham boas intenções, talvez não tenham. Talvez tenham boas intenções, mas as ações não correspondem às boas ações que eles querem. Enfim. Eu só espero que não me encham o saco. Se bem que ninguém vai me encher o saco, tipo... Sei lá, eu não vou discutir com ninguém sobre isso. O dia que eu discutir com alguém sobre política, eu provavelmente estarei sobre altos efeitos de alucinógenos e de estimulantes mentais. Então eu não estaria na minha plena sã consciência. Mas, enfim, não briguem com seus familiares por causa de política. Não percam suas vidas discutindo isso. Façam coisas que vocês acham legais e façam projetos. Tô tentando não... Eu tô tentando só ignorar o fato de que tem um funk gigantesco do meu lado. Eu tô tentando. Eu vou ver se consigo escutar a letra, peraí. Catuca. Catuca com carinho. Daí ele fica repetindo isso. Catuca com carinho. Essa é arte. Isso é arte. Catuca com carinho. Catuca? O que seria catucar? Não faço a mínima ideia. Com carinho. Catuca com... Mas o que é catucar com carinho? Tu quer que a pessoa te catuque com carinho ou tu quer catucar alguém com carinho? Porque pra mim é só uma frase solta. É a mesma coisa que eu falar parede com tinta. É só uma frase, entendeu? Não tem uma ação nessa frase. Não é tipo assim, eu vou pintar uma parede com tinta. Ou tipo, essa parede com tinta é legal. É só uma frase solta. Catuca com carinho. Agora trocou a música. Cara, é engraçado que no funk tem poucas frases e daí eles juntam outros funks que tem poucas frases e aí forma uma música que na verdade é várias músicas em uma só. E aí ficam bilionários. Enfim. Espero que eu tenha entretido a manhã de vocês, ou noite, ou tarde. Primeiramente, se tu tá escutando esse podcast de manhã, eu diria que tu é desempregado, porque de manhã é o horário de trabalho, o horário de produção. De noite... Depende. De tarde até que vai, assim, comecinho agora de tarde. Tipo assim, se você tá escutando esse podcast às 4 da tarde, aí já não dá, entendeu? Enfim, tô julgando demais. Enfim, adeus.